Olá, queridos, graça e paz ao seu coração. Bom dia, apóstolo Leandro. Bom dia, apóstolo Everton. Seja bem-vindo de volta, né? Aqui estou. Nosso podcast da Escola do Espírito, depois de uma viagem missionária, semana que passou, que antecedeu essa gravação. Hoje também aqui na presença... Gente boa. Pastor Lucas Jeffini. Bom dia a todos que estão nos acompanhando hoje na Escola do Espírito. Essa mesa espetacular, eu tô aqui só de ouvido aqui, vou ouvir a todos. Mediador aqui. Eu tô me sentindo mediador aqui no debate, mas não, vai ser uma concordância, debate, né? Conversa, é uma conferência. Uma conferência. Vai ser uma manhã sobrenatural. Continuando o tema sobre Lucas capítulo 5, onde nós iniciamos na nossa última edição. E nessa nova edição agora, com o pastor Everton aqui, eu tenho certeza que vai ser sobrenatural. Semana passada eu acompanhei, por sinal, muito bem aqui representado. O pastor Lucas é um jovem brilhante. Que isso. Com um futuro muito promissor. Aproveitando, parabéns. Obrigado. Que Deus abençoe. E eu tenho certeza que esta manhã será extremamente importante para o nosso crescimento. Lembrando que o apóstolo Leandro tem recebido de Deus direção para o nosso coração, para ministrar alguns temas, porém, nesses últimos tempos, para agregar e acrescentar a nossa vida, falando muito sobre liderança. É verdade. A nossa escola de sabedoria tem sido um recurso, né, do nosso ministério poderoso, a edificação dos líderes. E o podcast, ele traz a oportunidade, porque na escola nós temos uma vez por mês, né, e o tema sempre é muito profundo, né? A gente quer realmente abrir esse texto, destrinchar, né? Como diz aqui em Terra de Peixeiros, né? Então, o podcast traz esse recurso adicional. Muitos líderes nossos são discipulados à distância, né? Os pastores recebem uma instrução poderosa, também através aqui do podcast, onde a gente abre com mais tempo, com mais liberdade, a oportunidade de destrinchar esse assunto com mais profundidade. Eu creio que, por exemplo, depois dessas semanas, poucas pessoas que estiveram por aqui vão esquecer da pesca maravilhosa, né? É isso aí. Apóstolo, são quantos anos ministrando sobre liderança? Liderança, eu posso botar pelo menos 20 anos. São quantos anos estudando sobre liderança? 20 anos, por extrema necessidade, né? A gente que está na liderança ministerial sabe. Eu pelo menos tive essa alegria, esse privilégio lá atrás, de ter uma autoanálise, porque não faltava unção, não faltava vida de oração, sempre tivemos uma influência muito forte, né, da vida de oração como igreja, não faltava amor pelas vidas, não faltava amor pelas almas, a gente tinha muita paixão, muita juventude para queimar, né, sempre pregou na rua, né? Mas o que estava acontecendo com as redes, usando já o que estava faltando? Estava faltando. Sim. No meu caso, era entender que liderança é intencional. Eu preciso aprender liderança intencionalmente. Alguém que está liderando alguma coisa, que não está lendo um livro de liderança, é alguém que está negligenciando o que está fazendo. Um livro. Porque livro é mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo tendo todos os outros... Está perdendo algo precioso. Por quê? Porque se tu perguntar para mim que livro de liderança eu poderia ler esse mês, eu vou te dizer, se eu perguntar para ti que livro de liderança eu poderia ler esse mês, vice-versa, né? Você está lendo, alguém do meu entorno está lendo alguma coisa, cara, isso aqui está fazendo um bem enorme para mim, está me esclarecendo. Então, não é difícil encontrar o que ler. E o livro é a sabedoria mais barata de adquirir. Porém, tu também pode comprar o livro ou ganhar o livro e deixar lá na prateleira e nunca olhar para ele. Mas um líder que não está lendo, não está, no mínimo, lendo um bom livro de liderança, não está participando de alguma escola de liderança, ele está negligenciando. Ele está negligenciando, ele está perdendo uma parte muito importante do seu crescimento. Ele está deixando passar aquilo que poderia ser resolvido, né? Deixando o problema crescer. Sim, o pai sempre fala, o problema que tu está passando, alguém já passou e já escreveu sobre ele. Hoje nós podemos até dizer que está falando sobre isso. Nós estamos aqui falando. Eu abro coisas aqui que eu sei que, na experiência de liderança, muitas pessoas não estão preparadas para ouvir.
Então o senhor não pode falar. Não, Calma, não pode falar. né? Eu não estou preparado. Não estão preparadas para ouvir. Pensa, vamos raciocinar junto aqui. Elas não estão preparadas para ouvir. E por isso muita gente não fala sobre isso. Porque deseja ser agradável a todos de um certo aspecto. Porém, e aqueles que estão precisando disso para crescer? E aí? É um dilema. Um dilema é uma escolha entre duas opções difíceis, né? Então isso me traz um encargo. Assim, se eu não falo, né, eu vou até ser mais agradável. Eu posso. Agora, se eu falo, eu vou mexer com. Eu vou lavar os pés de alguém, né? Você está falando sobre lavar os pés, né? Lavar os pés é lidar com a craca, com a sujeira. O serviço mais básico que eu posso fazer por ti é lavar o teu pé, ou seja, lidar com aquilo que está sujo. Você tem que descer para poder servir essa pessoa. Limpar com a sujeira. Então eu tomo coragem, às vezes, de ir nessa linha. E eu não quero achar, eu tenho muito medo do nicho, né? Do nicho, porque isso leva a um comprometimento da mensagem, daquilo que Deus está querendo dizer, né? Mas a gente tem que ter um pouco de coragem no nosso tempo, se a gente quer ver realmente algumas coisas acontecerem, de poder ajudar as pessoas num nível mais, onde vai mexer um pouco mais com elas. Talvez não vai amaciar muito o ego delas, a gente não vai usar algumas, né? Não vai chamar ela de meu lindo. Oh, meu Deus. É? Sai da live. Meu lindo, toma banho. Meu lindo. Meu lindo, Deus quer que você para com isso aí, né? Então a gente tem que ter coragem. E às vezes eu tomo essa coragem, né? De não ser assim, muito... Tão agradável, né? E falar coisas que são importantes. Mas alguém está precisando. Mas o senhor não tem esse tipo de característica como alguém que já exerce uma liderança madura a ponto de não se preocupar com os filtros, tantos filtros, né? Com a repercussão da fala, mas com o resultado dela. Eu creio que sim. Eu poderia dizer assim, primeiro, eu não faço isso por dinheiro. Porque tem como liderar bem falando só bonito para as pessoas? Não. Eu não faço isso por dinheiro. Entendeu? Porque eu já fiz muitos anos sem ganhar nada. A gente sabe disso. Não, e continua ainda muitas vezes fazendo. Muitas vezes ofertando, fazendo, né? Ofertando. E se tivesse que fazer alguma outra coisa para sustentar isso, eu faria com a maior alegria. Eu faço com a maior alegria. Então, esse filtro já não me abala muito, né? A gente não vai... Então, e a velhice, né? A idade vai chegando, os filtros também vão diminuindo, né? Essa é a razão de Jesus parecer tão duro. Às vezes parecer tão duro com os discípulos durante aqueles 3 anos e meio. E ele era bem duro com os da religião dele, né? Ele era judeu, ele pregava na sinagoga. É verdade, não? É verdade. Ele era duro com aqueles que representavam a própria religião dele. E eu acho que o Senhor é mais firme com a gente que lidera no ministério. Tem que ser, né? Eu digo que o pastor sempre tem 2 vozes. Nós temos 2 tons de voz. Nós temos um tom de voz com ovelha e temos um tom de voz com lobo, né? Com lobo você não pode tratar como ovelha. Mas Jesus, eu acho que ele tem 3 tons de voz. O lobo, com a ovelha e com os líderes. Né? Ele tinha um tom, né? Ele sempre falou de uma maneira muito... Agora a dosimetria da atividade pastoral de Jesus, gostou disso? Rapaz, 12 metros. Né? Um nó na cabeça agora. Essa dose, a intensidade, dose. né? Sei que era em grego, em latim. Eu acho que a melhor escola, você que está no ministério aí, que está assistindo, queria aprender mais sobre aconselhamento pastoral. Eu recomendo a você estudar. Tema interessante, podcast. Exatamente. Profundamente as cartas do Apocalipse, as cartas de Jesus às igrejas. Ali, como eu aconselho, como eu lido com as debilidades das pessoas, como eu lido com as qualidades, como eu equilibro essa correção que eu preciso fazer, né? Com aquilo que ela tem de bom, né? Como que eu doso a mensagem que eu preciso falar. Não, você tem esse ponto bom, mas eu tenho que falar pra você isso aqui. Ó, eu que tô falando contigo sou esse aqui. E você é esse aqui. Pronto. Né? Eu sou o que tá em meio às 7 estrelas, mas você é uma dessas, né? E aqui tá a instrução pra você. Pastor Everton, na tua vida ministerial, por exemplo, vamos abrir uma mesa aqui. Vamos abrir um mistério aqui que vamos rasgar. Para as experiências, né? Para edificar os irmãos que estão buscando experiência. Eu posso colocar aí alguns anos, teria que analisar melhor a quantidade para ser perfeito nisso, mas em que a minha
a minha capacidade de admoestar foi um pouco limitada pelo medo de perder. Uhum. Quanto tempo durou isso? Assim, muito pouco, não precisa ser tão preciso, a gente está aqui abrindo, né? Mas durou algum tempo isso no teu ministério? O medo de perder, segurando um pouco algumas mudanças que precisavam ser feitas? Muitas. Muitos Eu anos. acho que todos, né? Passam por esse período. Né? Hoje, por conta da experiência em relação a essa situação, eu sempre faço uma avaliação do quanto eu posso colocar de mim mesmo e até da minha paixão para tentar entender a estrutura que a pessoa tem. Mas, de fato, muitas vezes eu acabei hesitando, evitando e inclusive adiando conversas que hoje eu aprendi com o senhor que são inevitáveis. Cruciais. Aquele medo de perder, aquela necessidade de falar, mas o medo de perder acabava me limitando dentro do relacionamento por um bom tempo. E quantas vezes perdeu às medo vezes, de perder? Às vezes me pego ainda assim. Sim, é uma luta, né? É uma luta. Eu não sei o quanto a pessoa pode suportar. E eu sei o tamanho da paixão que eu carrego. E boa parte das vezes eu fui muito mal entendido por conta dela. Então você fala com paixão. Você corrige com paixão. Não é com ira. Eu olho hoje Jesus ali no templo. Jesus irou. Eu transfiro para mim a experiência como pastor, nem de longe se comparando como Jesus, mas eu não vejo ele irado com o chicote na mão. Eu vejo ele corrigindo com muita paixão em relação ao propósito de tudo aquilo. O ambiente era de glória, porque estava se cumprindo ali a glória. Não, e houve milagres depois, né? Ele expulsa os cambistas, né? Ele expulsa os cambistas, aí os cambistas saem, aí os coxos e os paralíticos entram, ele faz milagres. Depois, os meninos começam a dizer hosanas ao filho de Davi, ou seja, não é ira, é paixão. Mas é você... A paixão, ela pode passar como ira. Ela pode passar como ira. Sabe, sempre que eu lembro dessa passagem, olha se não é uma jornada de discipulado. A entrada triunfal. Jesus chegando na minha vida. Uau, tá lá. Hosana, chegou. Aquele que vem em nome do Senhor. Aí ele entra. Entrou. Tá uma bagunça. Chegou chegando, né? Cheio de idolatria, cheio de câmbio, cheio de negócios. Vai passar pela purificação. Arrumar a casa. Depois o tempo de milagre. Aí minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Depois acontecem os milagres. Então, entre a entrada triunfal e a casa de oração, tem o deserto do chicote. Exatamente. É correção, né? Então acabamos muitas vezes hesitando porque não sabemos como vai repercutir no coração daquele que precisa. E de fato eu concordo com o senhor. Acabamos perdendo. Com medo de perder, não fazemos com medo de perder e por não fazermos o que devemos, acabamos de alguma forma perdendo. Comprometer a honra para tentar evitar a guerra faz com que se perca a honra e a guerra. Uau. Certa vez alguém disse, acho que foi um primeiro-ministro britânico, né? Ficou com a derrota e com a desonra. Então, eu não estou dizendo que é fácil, é muito difícil isso. Porque o pastor, ele é coração, né? Ele tem uma parte de coração. Um homem de Deus sério no ministério, ele tem um coração. E assim como o pai que quer corrigir um filho, né? De verdade, um pai honrado, um homem, um pai que quer, não, vou castigar o meu filho, né? Não é isso. Você faz isso por extrema compreensão de que por amor você vai corrigir de um jeito que lá fora ele não vai encontrar. A Bíblia diz que Deus corrige os que amam. Então a manifestação da correção também é uma demonstração de amor, só que é uma forma que dói, fere do ego a parte física, dependendo a condição e a situação, mas é uma manifestação de amor. Mas como saber dosar, eu acho que acaba sendo o grande desafio, porque a correção ela é extremamente importante e necessária. Existem coisas que eu aprendi ao longo desses anos, inclusive com o senhor, sendo corrigido, porque uma boa fala, uma fala poética, uma fala mansa não foi suficiente. Então teve que me chamar, como diziam os antigos, na chincha, para que eu entendesse. E o que tu pensa de líderes que guardam coisas tuas falhas e as tuas fraquezas, para usar no momento que tu vai corrigi-los? Eu os chamo de covardes. Pessoas que
que não estão dispostas a A te mudar. ajudar, né? Ela não quer te ajudar, né? Não. Elas não estão dispostas a Ela mudar. guardou 10 anos um problema. E ela guarda isso para usar Como em momentos específicos para negociar, uma blindagem, para né? permanecer do mesmo jeito. Para permanecer do mesmo jeito. Elas querem negócio pra negociar. ela, né? Aham, é para permanecer do mesmo jeito. Eu acho que isso é uma... E a gente tá falando de pesca e o tom, né, desse podcast tem sido justamente as estruturas que fazem com que a gente possa tirar o maior potencial dessa Exatamente. pesca maravilhosa. É a estrutura espiritual, nós falamos, né, colocamos aqui como tópicos. A estrutura física, realmente, de estrutura predial, estacionamento, salas. Uhum. E a estrutura de liderança, que é aquela que vai conservar esse crescimento por um bom tempo, vamos dizer assim, né? Porque nós temos declínio, avivamento, crescimento, declínio, ao longo de toda a história da igreja. Sim. Por isso, a primeira vez que aparece palavra avivamento na Bíblia é em Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos... anos. Porque ela é cíclica, né? Esse aperfeiçoamento. Ó, avivamento, crescimento, declínio, avivamento, crescimento explosivo, declínio, e assim a história da igreja vai indo. É como se fosse algo que tem que ser reabastecido. Essa definição do inglês, que é o revival, reavivamento, Reavivar, né? é essa... Precisa. Então, isso cabe muito dentro dessa estrutura de liderança, né? Que eu acho a fundamental. É é o que define a malha da rede da pesca. Que tipo de peixe está encontrando lugar no nosso barco? E tu falou uma coisa que é poderosa. Quais os tipos de peixe vão permanecer no nosso barco? Como lidar com essa realidade? Exatamente. Meu pastor, todo crescimento traz um rompimento, certo? Certo. Falando sobre isso, né? Teve que romper alguma coisa. Teve que romper, né? Algumas vezes ao longo desse tempo, em meio a esse momento de crescimento, eu fui descobrir que eu não estava preparado para ele só quando o crescimento veio. A pergunta é, bom, o crescimento chegou, eu não estava preparado. E agora? É interessante. De uma certa forma, o crescimento de Jesus vai ser sempre além daquilo que a gente pode planejar, né? Eu penso assim, o investimento em uma dessas 3 colunas, fora da ordem, né? Se não se preocupar com as outras, pode trazer isso. Por exemplo, vamos lutar com o rompimento espiritual, certo? E nós buscamos a Deus e intensificamos vida com Deus e cultura de jejum, de oração. E essa igreja começa a ferver espiritualmente. O que vai acontecer? Vai explodir um reavivamento. Seja pessoal, seja coletivo. Essa igreja vai crescer, vai trazer um crescimento. Os peixes vão começar a pular para dentro do barco, né? Só que se ao mesmo tempo nós não orarmos e não nos prepararmos para os outros 2 tipos de crescimento, crescimento estrutural e o crescimento de liderança, nós vamos ver muito peixe se perdendo, né? E nós não vamos conseguir absorver, não vamos conseguir ajudar os outros barcos. E depois a gente pode falar um pouco sobre o barco dos companheiros que vai desfrutar do nosso crescimento. E nós não vamos ter como cuidar desse peixe. O peixe tem um prazo de validade depois que ele é pescado. Ele tem que ser limpo, preparado, acondicionado para realmente cumprir o seu propósito. Se ele ficar ali na areia muito tempo sem cuidado, o que vai acontecer? Então, quem vai liderar, quem vai discipular? Eu, na questão, por exemplo, do discipulado, né? Eu acho que a gente peca muito na cultura da estratégia. E eu tenho visto isso agora com o advento da internet. Isso tem potencializado muito. Em alguns momentos, a supervalorização da estratégia mais do que a da doutrina. Por exemplo, Deus dá uma estratégia nova para alguém. Uhum. Agora, vamos fazer um ministério de homens que sobem montanha. Fantástico. E vão orar lá junto e convida os amigos. Cara, isso é fantástico. São estratégias.
Nós temos aqui do Ministério dos Homens o panelaço agora. Traz os homens, vamos fazer uma panela grande aqui, vamos comer junto, gera comunhão. Uau! Mas isso é uma estratégia. A estratégia, ela tem prazo de validade. Tem. Ela é uma moda de um tempo. Não é verdade? Sim. E ela vai se renovando. A estratégia, ela tem tempo, né? O que nós precisamos dentro da nossa cultura? Ter realidade do que é doutrina e do que é estratégia. A doutrina não muda. A estratégia muda. Então, quando eu penso hoje, eu estou pensando nisso assim, né? Dentro da nossa cultura MFA, discipulado. A nossa principal reunião de discipulado é domingo à noite. Uhum. Principal Isso aí. culto da igreja. Quando eu Isso estou aí. ensinando a igreja sentada à mesa, Sim. nós estamos tendo discipulado. É isso aí. Porque senão, não, se não for um grupo de 5, se não for agora é grupo de 12, agora é classe de 30. É a célula do pastor. Aí quem não está na célula do pastor não se sente discipulado. É domingo à noite. Quem não está na célula do líder. Pensa, a estratégia é boa, mas eu quero que no coração da nossa igreja eles entendam isso. Domingo à noite, domingo de manhã, É isso aí. é a nossa principal reunião de discipulado. Sim. Nosso discipulado de líderes. Que dia que acontece o nosso principal discipulado de líderes? Segunda-feira do mês de Escola de Sabedoria. É mesa, é discipulado de líderes. Foi assim que começou, né? E é assim que sempre Foi assim que começa. começou. Né? O irmão Luciano Subirati sempre disse, é melhor você não ter um ministério do que ter um ministério mal liderado. É isso aí. Então a igreja começou com Jesus sentado num barco pregando. Sim. E a partir dali os outros desafios vão se resolvendo, né? Mas ela começou ali. E multidões iam lá, ó. Olha o versículo 1 do capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Ponto. E Jesus, assentando-se, ensinava, discipulava. E quando ele sai dessa reunião, ele tem alguns discípulos seguindo ele. Funcionou o discipulado ou não funcionou? Sim. Funcionou. Né? Então, esse cuidado, eu acho que a cultura é fundamental para a construção dessa rede que vai ser o instrumento da nossa pescaria. Como nós lidamos com as verdades fundamentais do Evangelho. Então, meu irmão, aqui é uma mesa de discipulado. É uma mesa, ó. Você que está me ouvindo, se considere sentado aqui, ó. Você está sentado aqui, a gente fez essa mesa para edificar você. Só tem 2 motivos para se pregar: converter pecadores, edificar os crentes. Só. Não sei se respondi. Muito. muito. Glória a Deus. Uma das coisas que eu gostaria de destacar e me vem à mente agora é sobre os princípios dos quais essa pesca maravilhosa aconteceu. É uma pesca maravilhosa. Superou as expectativas. Superou tudo. Maravilha. Jesus liberou uma palavra e sobre essa palavra eles lançaram a rede. Sim. Mas, em momento nenhum, tem peixe pulando dentro do barco. A rede foi preciso. Instrumento. Foi preciso que esses peixes fossem pegos com a rede. Quando fala-se de crescimento, talvez nesse momento alguém espere um crescimento maravilhoso, sem evangelismo, Sem rede. sem oração, Sem treinamento de liderança. sem, principalmente, é o ponto que eu chegar, treinamento de liderança. Seria possível, olhando pelo prisma dessa passagem? Não. É possível, mas é deficiente. É peixe pulando dentro do barco? Vi. Não. Eu vou explicar. Para entender um pouco isso, eu tenho que ir lá na estrutura apostólica, né? A igreja, ela sempre deve ser plantada sob um fundamento apostólico, certo? Então ela vai ter a rede da profecia, ela vai ter a rede do evangelismo, ela vai ter a rede do pastoreio e ela vai ter a rede do ensino. Rede. Ela vai ter esse cuidado, essa malha, né? Quando você não tem uma estrutura apostólica, você vai ver um evangelista plantando uma igreja. Ele é fantástico, ele traz muitos peixes, certo? Certo. Mas esses peixes não adquirem visão profética. Poucos desses peixes recebem um verdadeiro cuidado pastoral.
ele recebe uma estrutura de ensino deficiente. Então ele até pesca, mas a pesca é deficiente no processo do todo. Jesus pega o todo e divide por 5. Apóstolos, profetas, evangelistas. Então uma rede apostólica fornece tudo isso para essa pescaria, todos esses recursos para essa pescaria. Então, eu já vi uma igreja cuidada por um profeta. Ela é altamente deficiente. Você coloca o profeta de dirigente dessa igreja com 200 pessoas, e em 2 anos tem 20. Entendeu? Eu já vi uma igreja cuidada por um evangelista. Alta rotatividade. Almas entrando todo dia na igreja, almas e almas e almas. Como não tem estrutura de liderança, como não tem visão, Não permanece. como não tem... Elas saem tanto quanto entram, mas ela vira muito tempo, pastor Everton. Porque ele consegue, de uma certa maneira, manter aquelas cadeiras ocupadas. Porque ele é um evangelista, ele tem facilidade de ganhar as almas. Eu já vi uma igreja plantada por pastor. Que comunidade fantástica de pessoas que se amam, de pessoas que comem pão junto, de pessoas que servem umas às outras, de pessoas que visitam todos no hospital. Que comunidade fantástica de 87 pessoas, no máximo, 50 pessoas. Quanto menor, mais bem cuidada, porque ela é plantada por um pastor. E agora? Não tem estrutura apostólica. Ela tem uma visão deficiente. Ela funciona, mas ela é deficiente. É igual o paralítico da Porta Formosa. Tá ali. Ele tem todos os membros, mas 2 não funcionam. E pelas pernas não funcionarem, ali do paralítico da Porta Formosa, as mãos ficam invertidas. Por isso ele não entra na adoração. Ele não anda, certo? Sim. As mãos dele eram para estar assim, ó. Assim. Tá no chão. Como ele está deficiente, as mãos ficam assim. A igreja, ao invés de ofertante, se torna pedinte. Ui. A igreja tem que ser ofertante. Quando ela é deficiente no cuidado apostólico, ela se torna pedinte. Me dá alguma coisa para mim. Ela olha para as pessoas, como aquele paralítico olha para Pedro, esperando receber alguma coisa. Quando o papel da igreja é olhar para ti, esperando oferecer alguma coisa. Aí uma vez que tu se torna igreja, a tua mão se arruma. Muda. Aquele homem que era pedinte, agora dentro do tempo, o que ele é? Adorador. Ele entra saltando. Por quê? Tá funcionando. Glória a Deus. Então, funciona a igreja por um tempo ou até a longo prazo. Só que ela é deficiente porque ela está condicionada apenas a uma estratégia, a uma visão de um tipo de ministro. E o mestre? E no curso de teologia? E o mestre? Boa. O mestre, uma igreja que falou que nesse aspecto, ela corre um enorme risco, agora eu vou entrar aqui numa seara polêmica, de se tornar sensacionista. Ou crítica ao extremo, né? Que é quase a mesma coisa. Né? No caso, né? Que é quase sensacionista. Não tem manifestação nenhuma, mas não, porque aí extremamente cabeçudo, né? Não aceita o evangelista, porque o papel, a maravilha, né? Pesca maravilhosa, né? A característica que... A pregação evangélica. 1 Coríntios 12 fala sobre os dons ministeriais. É justamente aquele que é operador de milagres. Sim. Né? Eu chamo o evangelista de operador de milagres. Tá fazendo milagre, mas a pregação dele é rasa. Sim. Mas ele é o ABC, o evangelista. O Reinhard Bonk, acho que definia bem isso, né? Sim. Eu prego o ABC, eu sei o XYZ, mas esse trabalho é dos meus irmãos mestres. Profeta, só quer orar, não lê a Bíblia. E assim, muito tempo se bateu no ministério do evangelista, e a gente precisa dizer isso agora, porque Deus vai levantar muitos evangelistas. Uau. O que adianta? Faz essa cruzada enorme, reúne esse monte de pessoas, diz que se ganhou essa multidão de almas para Jesus, e para onde vão essas almas? Elas não são cuidadas. O papel do evangelista não é cuidar. Se os pastores fossem menos orgulhosos, eles estavam lá ajudando o evangelista com o barco, porque o peixe vai vir pro barco deles. Exatamente. Olha o texto. Exatamente. Fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Olha aí. Então, ao invés de eu criticar o evangelista, por que eu não vou lá ajudar? Dá suporte. Dá suporte. Porque ele não é, deixando tudo, seguindo Jesus. Uau. O evangelista vai, meu irmão. Deixou tudo. Ele não vai que ele cuidar. pegou. Deixou o que ele pegou.
não vai cuidar? Ao invés de nós criticarmos, vamos lá pegar o peixe. O evangelista, e apagou muito do fogo dos evangelistas isso, essa crítica. Porque a igreja não sabia lidar com o apóstolo, a igreja não sabia lidar com o profeta, a igreja não soube lidar com o evangelista. A igreja só entendia pastores e mestres. Ela perdeu o senso apostólico. Então a nossa igreja, até a pentecostal, durante mais de 90 anos, ela perdeu, e o pouco que tinha apanhou muito. Os evangelistas apanharam muito, porque não se conseguia entender a dinâmica de corpo. Exatamente. Um refina o outro, né? Um traz a importância sobre o outro. Deus levantou um Coopera. evangelista, não importa o ministério que ele é, se houver sinais claros de índole, de caráter, de aprovação de Deus quanto ao evangelista, nós vamos lá ajudar na cruzada dele, pastor. Vamos ou vamos? Claro que Com vamos. certeza. Nós aqui vamos. Vamos lá em Curitiba, né? Reinhard Bonk, eu fui na grande cruzada do Benihim, Porto Alegre. Tudo que eu tenho oportunidade, eu vou. E se precisar servir, eu vou servir. Eu vou servir. Sim. Por quê? Porque, cara, né? Não se entendeu isso. O papel do evangelista é esse. Ele passa, faz aquela pesca maravilhosa, larga ali e vai embora. Alguém vai ficar consertando a rede, alguém vai ficar... Cuidando dos peixes. Que Deus levante, nós oramos aqui agora. Você concorda comigo, senhor? Concordo. Levante uma multidão de evangelistas. Sim. O pastor e o mestre pode olhar para o evangelista e falar: ele pegou tanto peixe e agora faz. Só que você não conseguia pegar o peixe de qualquer jeito, né? Tá criticando o evangelista de ter pego, mas por que você não pega o que já foi pego e. Quem enxergou onde estavam os peixes? É. Jesus. Foi Jesus. Quem deu a ordem, a palavra de comando para que eles fossem pescar? Foi Jesus. Jesus. Quem sabia onde os peixes estavam? Jesus. Jesus. Por isso o ministério se divide em 5. E 2 deles são homens visão e 3 deles são homens missão. Os apóstolos e profetas são homens visão. É o sonar, é o radar, é aqueles que vão identificar o que está acontecendo. Sim. Um para implantar a visão, outro para dar diagnóstico de como está a visão. Esse é o profeta. Sim. Né? E os homens missão são aqueles que vão executar. Vai lá e lança a rede nesse profundo aqui. É isso aí. Eles vão trazer a pesca porque os apóstolos e profetas deram para eles uma visão clara de onde estava, do que Deus está fazendo nesse tempo. Pescamos a noite toda. Não pegamos Não é nada. Pescar. Eles é sabem Sem pescar, eles têm barco, É isso eles aí. têm estrutura, eles São têm esforçados, rede, Experiência. trabalhadores. sabem fazer, Uhum. são honestos, Só não tem mas não tem a capacidade. visão. É isso aí. E temos uma pergunta bem interessante aí, né? Temos no nosso chat. Da semana passada? Da semana passada, Alessandro Ponciano perguntou aqui no nosso chat, no nosso último podcast: Pastor, como identificar se o tipo de pessoa que estou liderando vale a pena insistir, dar chances para mudança, ou se abro mão e admito que é o momento de deixar seguir seu próprio rumo? Que pergunta maravilhosa, né? Boa demais, hein? Aliás, você que está ouvindo hoje essa edição do podcast também pode deixar aí nos comentários. Não deixe só a tua pergunta é importante e nós ficamos muito alegres com as perguntas que vêm, com muita alegria para responder. Mas diga aí o nome e a cidade de onde você está falando, né? Diga de onde você está participando para que a gente também possa receber um pouquinho desse feedback, né? A gente não quer falar só para uma câmera. A gente quer conhecer mais sobre você que está recebendo. Fala aí de onde você está assistindo esse podcast, da tua cidade, de onde você é. E a pergunta, um dia eu ouvi alguém falando sobre isso que me ajudou a dar um norte muito poderoso. Me ajudou a evitar pelo menos 80% das frustrações com isso. Investir esperando resultado ou esperar um resultado para investir? Uau. Bah. A iniciativa é de quem? É de quem vai ser liderado. Eu espero, eu proporciono oportunidades de você me dar a resposta. Certo. Porque se tu perguntar para as pessoas o que elas querem fazer, elas vão dizer: eu queria ser pregador, eu queria ser cantor, eu queria ser profeta, eu queria ser... Tá bom, mas qual é a resposta? E que resposta seria essa? Eu não tenho tudo? Eu gosto muito daquela mulher que derramou o bálsamo sobre Jesus. Jesus diz assim: ela antecipou-se. E ela fez
o que pôde. As pessoas que vão receber investimento pesado em liderança são as pessoas que têm essas duas características. Ela faz o que pode e ela se antecipa. Uau. Ela dá resultado antes do título, antes da função, antes da liderança. Ela é uma pessoa de resultados. Ela é um resolvedor de problemas. Então eu não procuro quem investir, eu procuro quem está me dando uma resposta de investimento. Isso já me poupa, talvez, eu vou errar ainda, mas eu inverto isso bastante em relação à frustração, porque eu já não vou me frustrar tanto. Porque se eu busco a expressão da pessoa antes, e eu testo isso, e eu provo isso, e eu ficava assim, eu ficava chateado com os antigos. Eu vi, né, meu sogro, meu tio, o pessoal, os pastores antigos, o jeito que eles treinavam os novos líderes em alguns aspectos, me parecia muito agressivo. Eu vejo assim, né, a gente estava falando esses dias da história do meu sogro, ele entra para o ministério e ele tinha 3 funções: fazer pão, lavar o carro e dirigir, enquanto o pastor orava. Isso no ministério. 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 Ele larga a empresa dele, ele larga o ponto de táxi. Naquele tempo, quem tinha um ponto de táxi tinha um patrimônio enorme. Quem tinha carro já era, né? Rico. Ele tinha carro e tinha um ponto de táxi. Ele larga tudo para ir servir no ministério. Algum tempo depois, ele está pastoreando a primeira igreja. Ah, Deus chamou, o Espírito Santo veio, ungiu ele. Ah, tá bom, tem uma igreja aqui. Botam ele lá na igreja. Colocaram ele na igreja de Gaspar. Lucas foi apresentado lá por ele. Primeira igreja. E vão embora. Eles voltam depois de um mês. Não foi para ver se ele tinha comida. Foi para saber quantas almas ele tinha ganho. Eu achava isso meio duro. Cruel, né? Demais, né? Mas eles tinham muito menos problemas que nós hoje no ministério. Porque quem passava pela rede, meu irmão, tinha casca grossa, tinha costa firme. Então o nível de perda era muito menor. Por quê? Eles já filtravam. Né? Eu lembro quando nós estávamos começando no ministério, eu nunca vou esquecer, vai lembrar dessa cena, que moldou muito a minha liderança naquilo que eu faço hoje, principalmente no ensino. Mas quanto a valor, era algo tremendo. Eu lembro que nós estávamos servindo numa convenção lá no Cibara, convenção estadual, e nós cuidávamos servir na segurança, no som, mas era ali, né, o pessoal da operação. Pau pra toda a obra. Pau pra toda a obra. E como a gente estava na porta com os rádios ali e tal, a comunicação, porque era uma reunião apenas para os obreiros de tempo integral, ou convidados de alguma espécie, eu lembro que teve 2 jovens da igreja que vieram encontrar a gente na entrada do hall do hotel. Exatamente. Mas foram até o elevador. Ô, irmão, deixa a gente entrar. Deixa a gente assim. Era um pastor que ia ensinar, eu nem lembro quem era. Eu sei. Hã? Eu sei. Sabe quem era? Quem era? Era o Samuel Câmara. Samuel Câmara. Deixa a gente entrar. Deixa a gente entrar. Nós faltamos o trabalho. Ó. Nós pedimos dispensa pro trabalho, os 2 arrumadinhos, bonitinho, com a Bíblia na mão, prontinho. Se eu tivesse autoridade para deixá-los entrar, eu deixaria. Mas eu estava sob a autoridade, né? Nós não tínhamos permissão. Então, ver aqueles moços voltar para casa, chorando, porque não puderam entrar, sabe? Moldou, eles não sabem, mas eles me lideraram naquele dia. Me lideraram muita coisa. A escola de sabedoria existe por causa disso. A escola missionária existe por causa daquele dia. Um dia eu vou criar oportunidade para jovens com essa paixão. Um dia eu vou. Aquilo moldou minha liderança. Eles não sabem, mas eles me lideraram. Tem gente que pensa que tem que ter o título para liderar. Por que eles me lideraram? Porque eles deram uma resposta mesmo sem saber se teriam um investimento. Eles deram resposta. E aí aquilo marcou, né? A gente tava junto, entrando assim, no hotel. E eu lembro dos 2 hoje. E para a glória de Deus,
Os dois se tornaram pregadores, os dois se tornaram líderes. Deus honrou isso neles. Diz professor, um deles era professor depois da escola dominical, um professor fantástico, mestre da palavra, menino dedicado, reto. Então, essa malha tem um escritor que eu gosto muito, mas é daquele livro Derrotando o Inimigo, chamado Mediocridade. E ele fala uma coisa tremenda, né? Investir em pessoas sem paixão é como colocar ovos debaixo de uma galinha morta. Não vai chocar nada. Não vai Nada. enganar. Então, primeiro espera a paixão, porque paixão não dá para ensinar. Procura paixão, depois investe em treinamento. Uau. Abraço, Alessandra. Manda mais pergunta aí. Que legal, hein? Amém? Pergunta boa. Ainda falando sobre rede, esse material de trabalho tão importante para conduzir o peixe ao seu lugar devido, a Bíblia diz que a rede se rompeu, Sim. revelando a fragilidade da estrutura da rede diante da ocasião. A minha colocação aqui, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Sim. Aqui é o seguinte: nem todo peixe que você pega, aliás, nem todo peixe que vai passar pela rede vai ficar. É uma parte rompeu e o que saiu pelo rompimento foi, e aqueles que ainda assim ficaram foram transferidos para outro barco. O senhor pode explicar um pouquinho sobre isso? Falando de crescimento. Bem, ele tem muitas faces, né? Esse aspecto, ele tem algumas faces, né? Aqui no contexto da história que Jesus Lucas está narrando da pesca maravilhosa, era um crescimento cuja estrutura física não era capaz de comportar, certo? Esse é um dos aspectos, né? O versículo 7 diz que eles apanharam grande quantidade de peixes e as redes rasgavam, rompia-se-lhes, né? Eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Duas características. Companheiros do outro barco. É outro aspecto. Quem vai desfrutar do nosso crescimento? Companheiros do outro barco. Mas companheiros do outro barco. Mas companheiros. E por serem companheiros, eles entendiam os sinais. Companheiros emitem sinais. Né? Eita. Eles não são chamados para ganhar peixes. Eles são chamados para ajudar. Joia. Oferecer. Tá ali. Vem ajudar a gente. O barco está afundando. Olha só, crescimento também é capaz de afundar o barco. Eu já vi aqui na minha cidade, igrejas afundaram demais, afundaram por causa do crescimento, Sim. Porque não chamou ninguém para ajudar. É isso aí. Não consigo Então suportar. não é só a rede, o barco também. O barco quase ia A estrutura não pique. só da rede, mas o barco também. O Barco barco ia afundando. Afunda. Por que o avivamento eu fui estudar por que o avivamento de Pensacola acabou não tão de uma forma favorável como poderia? É uma boa pergunta. Boa. Por que uma igreja, um local, um movimento escolhido por Deus para romper um avivamento? Eu preciso entender que o fogo desse avivamento, a principal paixão que ele vai eclodir é a paixão pela obra missionária. E missionária é enviar. É isso aí. Azusa, nos dias de Azusa, por exemplo, dizem que os navios carregavam mais missionários do que executivos de empresas. Olha aí. De tanta gente que vinha do mundo inteiro e era enviada para o mundo inteiro. Gente, o prédio de Azusa, o prédio comportava 400 pessoas. Nunca foi maior do que isso. Mas milhões de pessoas foram tocadas no mundo. Eu acho que isso já responde um pouco a pergunta. O que Pensacola fez? Pensacola tentou segurar todo mundo lá dentro. Foram construindo, aumentando e tentando segurar. Quando o avivamento acabou, eles tinham uma estrutura enorme para pagar.
quase que impossível de ser paga. Manter, de manutenção. E hoje tem 800 pessoas lá que congregam naquele prédio que comporta milhares de pessoas. Uau. Teve o seu impacto, tocou as nações, tocou a obra missionária, porém eles sucumbiram. O barco deles teve problema porque eles não conseguiram discernir o que Deus estava fazendo. Um avivamento vai transbordar e vão vir muitos barcos, né? O outro aspecto, acho que cabe bem a gente falar um pouco dessa pergunta, aí não é um crescimento orgânico do corpo de Cristo. Aí, infelizmente, aqui a gente mexe num negócio um pouco mais complicado, que eu acho que... Mas vale a fala, eu acho que vai trazer muita luz para quem está ouvindo. E espero poder realmente deixar algo aqui que é importante. Pessoas que não estão buscando algo melhor, elas estão buscando algo mais fácil. Entendeu? Muitas não vão te trocar por algo melhor. Elas vão te trocar por algo que pareça mais fácil para elas. Pode ser uma ilusão, pode ser uma sedução, pode ser qualquer coisa. E aqui entra um ponto que pode trazer muita ferida no corpo de Cristo. A gente não saber lidar com isso, né? Então, assim, o que eu penso? Eu hoje, 23 anos depois, lidando com essa verdade, lidando com isso, eu preciso administrar dentro de mim as prateleiras do meu coração para poder lidar com essa verdade de que nem todo mundo vai ficar no barco. Ponto. Tá bom, agora eu lido com essa verdade. Beleza. Agora eu treino a minha equipe para lidar com essa dor. De alguém que ficou contigo 15 anos, 10 anos, foi padrinho do teu filho, fez o casamento. E de repente do nada, não é nem embora, mas nunca mais fala contigo, nunca te liga, nunca vem ver o afilhado, nunca mais te telefona, não tem relação, corta como se houvesse sido feito um grande mal, mas ela só trocou por algo que ela parecia melhor, ou mais fácil, ou mais bonito, e não há problema nenhum nisso. Mas eu preciso administrar isso no meu coração. Por quê? Se eu não administrar, isso vai se tornar uma dor, que vai se tornar uma mágoa, que vai fazer com que eu não pesque mais. Desacredite daquilo que eu preciso fazer, né? Acabou. Eu perco o impulso de crescimento porque Satanás conseguiu plantar uma mágoa no meu coração. Exatamente. Porque eu não consegui lidar com a ideia de que nem todos os peixes vão ficar no meu barco, mas tem muito peixe no mar para pescar. Exatamente. Eu tive um momento de discipulado, um testemunho pessoal, né? Tive um momento de discipulado desse mesmo tipo com o profeta Domingos. A gente tava passando por algumas questões exatamente disso, desse corte de pessoas, né? De pessoas escolhendo outras coisas e isso estava me afetando demais e tava me deixando tendencioso a ficar magoado com algumas coisas. É normal. E me parando. Para. E um dia eu recebo olha que doido, como é que foi? Recebo uma ligação do profeta, do Domingão. Ele me liga, e aí, Lucas, como é que tu tá? E só conversando aquela conversa normal. E ele chega pra mim, então, cara, tava orando por ti. E assim, sabe o que é? A gente começou a conversar e tal. Tem um espírito que faz a gente parar. Tem um espírito que faz a gente parar de olhar aquilo que é importante. É um espírito de ilusão. E esse espírito faz com que a gente olhe só para os problemas, só para aquilo que tenta contra a gente e não faz a gente olhar para aquilo que é importante que está acontecendo. O que está acontecendo contigo é o seguinte: você está olhando a situação que te aconteceu, que te magoaram, que te trocaram, que te fizeram isso, só que, cara, não se olha para os que estão saindo, olha para dentro, olha o que o Senhor está fazendo com quem está dentro aqui no meio de vocês. O Senhor está salvando, o Senhor está edificando gente, o Senhor está fazendo isso. Aqueles que foram, cara, libera eles, mas no teu coração esse espírito de ilusão te venda para que tu não olhe para aquilo que ele mesmo está fazendo. Que tu só se importe, que fizeram isso comigo, que fizeram isso comigo, que fizeram isso comigo. Só que ao teu redor, com as pessoas que estão contigo, elas estão crescendo, elas estão desenvolvendo. E a pessoa que você tá achando que te machucou e tal, ela tá vivendo a vida dela, tá cumprindo aquilo que ela acha que é importante para ela.
E isso foi, assim, uma cura, assim, pro meu coração. Foi aqui na cozinha da igreja. Eu terminei essa chamada de vídeo com ele, chorando, assim, e as meninas, a Nádia e a Andréia, na época, perguntaram pra mim, tá acontecendo alguma coisa, pastor? Eu, E isso pra mim foi curador. Sim. Não me abateu, porque há 4 anos atrás, a gente sofreu uma divisão aqui na igreja sede. E essa divisão, apesar de ter sido pequena no sentido numérico, sim, não de importância, porque as pessoas eram era importantes, importante. mas houve, né? Nós tínhamos na época 180 pessoas na igreja, no domingo à noite. Sim. Né? E a gente perde aquelas pessoas e foi uma coisa assim muito, muito complicada, tal, beleza. E é onde eu tenho que lidar com organizar isso, porque foi a primeira divisão que a gente sofreu. em 15 anos, né? A primeira divisão que a gente sofreu. Eu sempre soube, graças a Deus, eu tinha consciência que um dia ia acontecer. E eu tive outra consciência que um dia ia acontecer e não ia ser a única vez que ia acontecer. Bah. E eu tinha que ter noção que quanto mais nós crescêssemos, mais sujeitos estaríamos a isso acontecer. E quanto mais sujeitos nós estivéssemos a isso acontecer, de maneira intencional, a gente precisa saber lidar com isso. Sim. Tudo lindo na teoria. Quando acontece, o teu coração fica doído. Sim. Exatamente. Tu não tá preparado emocionalmente para lidar com isso. Tu sabe que um dia alguém vai partir. Mas é diferente quando chega a hora de tu lidar com essa realidade. Eu diria assim, como é que é lidar quando a rede rompe? Exatamente. Rompeu alguma coisa dentro do seu coração e não foi bom. Nossa, irmão. Não foi bom. Mas como eu... Peixes que estavam na rede começaram a sair. Sim, e como eu recebi esse tipo de instrução, de ajuda, de auxílio, de focar naquilo que era o propósito, não Exatamente. desviar os olhos. Uma palavra que me ajudou muito na época foi justamente 1 Coríntios 11, quando Paulo fala da ceia, a partir do versículo 23. Quando eles vão narrar a ceia, eles dizem assim, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, pegou o cálice, repartiu, pregou. O que aquilo me ensinou? Entendeu? Por que Paulo mencionar isso? Por que é importante, se ele vai ensinar sobre ceia, ensinar sobre traição? Ele podia ter falado, né? Na noite da ceia do A Senhor. ceia, vamos falar de celebração, vamos falar... Não, ele fala na noite que ele foi traído. Um mais Qual é a lição que eu aprendi? É que Jesus, na noite que foi traído, que é uma das piores noites da alma, ele continuou servindo pão, ele continuou lavando o pé, ele continuou servindo cálice, ele continuou ensinando, ele treina, ele dá o maior treinamento ministerial de João capítulo 13 até 17, terminando com a oração intercessória sacerdotal, na noite que ele foi traído. Tá aí. Traição não se espera de Ou inimigo, seja, né? não, faz o que tem que fazer, mesmo que esteja doendo. E nós saímos de 180 pessoas para 600. E domingo passado tinha 54 visitantes na igreja à noite. E no domingo retrasado tinha 64 visitantes na igreja só no domingo à noite. Eu nem fiz a conta da semana. Né, nós? De contato aqui, eu tô... Então nós estamos recebendo mais de 200 visitantes por mês. Mais de 200 visitantes por mês. Nós temos que cuidar da nossa rede para não perder o que Deus está mandando e para repartir do jeito correto. Algumas semanas eu enviei um casal para outra igreja, de outra cidade para servir. Nós temos que... Cara, vamos lá, tá precisando lá, quer ir, quer se mover. Nós temos cidades pedindo igrejas, nós temos tribos pedindo igrejas. Treine, nós sabemos que nós vamos enviar muitas pessoas. Não sabemos? Sim. Né? Quando a Barra Velha apareceu assim como? Do nada. Não é verdade? Quantos anos se orava por 9. Barra Velha? 9. Entendeu? Quantos anos se ora, né? Agora tem outro. Eu estou orando pelo outro lado da BR. É isso aí. E Deus está abrindo uma porta. Deus me fazia pegar o carro e ir até na divisa, de pisar as barras e dizer, ora aqui, tem uma barreira aqui, ora aqui. Eu orei alguns anos pelo outro lado da BR. Era só um louco no meio da BR orando com as mãos Ah, levantadas. não importa. Até chover. Até chover. Até chover. Até chover. E é interessante, se eu me permite, Sim. aqui fazer um complemento da colocação, tanto do senhor, especialmente a do Lucas, sobre esse momento de sofrimento em relação a Jesus.
Pelo menos assim eu assisto, né, quando eu olho essa passagem, que a última grande batalha que Jesus travou para que ele tivesse vitória sobre a morte e o inferno, porque são dois fatores extremamente determinantes para a sua ressurreição. Ele não poderia estar morto porque ele venceu o pecado. Então, o salário do pecado é a morte. Como que um cara que não pecou vai permanecer morto? Ressuscitou debaixo de legalidade, não tinha como. Ele venceu o inferno justamente porque o que conduz o homem ao inferno é exatamente o pecado. Então ele vence o pecado, ele vence a morte e ele vence o inferno. Mas qual foi o último grande desafio, a última grande luta que Jesus travou? Mágoa. Provando-se isso através de uma oração que ele faz sendo a penúltima. Ele diz assim: Pai, perdoa eles. Só alguém que não se magoou pode pedir perdão por alguém que está te magoando. Exatamente. Olha, ele não se magoou. Depois de todos os milagres, depois de todas as bênçãos, seja multiplicação e ressurreição, depois de toda a provação, Jesus ainda no final do seu ministério, com as costas todas desfaceladas, coroa de espinho, nu na cruz, pregado ali, ele consegue naquele momento ainda lembrar de tudo e falar: Pai, perdoa eles. Eles não sabem. Só alguém que não... E ele não estava mentindo. Eu sempre gosto de dizer, Jesus não é um teatro. Não é um teatro. A tentação não é um teatro. Nada. A cruz não é um teatro. Ele É verdade. Pai, perdoa. Então, assim, quando nós nos magoamos, nós ficamos paralisados ali. Eu aprendi isso com o Senhor, o apóstolo Leandro, sobre uma ministração muito específica sua, quando o Senhor diz assim: olha, o segredo é não se magoar. Não. Pronto, quando o Senhor me ensina isso, me arremete a essa passagem bíblica, eu falo: olha, de fato. Eu disse para um líder essa semana que eu estava atendendo de outro barco. Eu atendo líderes de outro barco, né? Ele sinaliza aqui: socorro, me ajuda, meu barco tá... E eu sempre digo assim, ó, se eu tivesse a oportunidade de só dar um conselho para alguém, não ia ter uma segunda oportunidade. E quando eu pensava nisso, assim, eu tenho que decidir algo que seria realmente extremamente importante para um líder. E eu só pudesse dar um conselho, eu ia dizer: não se magoa. É isso aí. O resto aprende. Não se magoa. Toma uma decisão. E não se magoar é uma decisão. É uma decisão. Porque aí você vai ter ações. Jesus mandou orar pelos inimigos. Por quê? Porque você não pode ficar magoado por alguém que você está orando. É isso aí. Não se mistura, é água e óleo. Mágoa e oração não perseveram. Se você orar por alguém que te magoou, a mágoa vai passar. O problema talvez não passou. Alguma coisa ainda tem para resolver. A diferença é que você até lembra, mas não te dói mais. É o que até o pai falou na escola de sabedoria, que é o fator do Espírito Santo gerar benignidade na gente, né? A capacidade de transformar aquilo que aparentemente é para a morte em benigno. Em benigno, né? Até uma frase que o pai falou qual a ênfase que eu vou dar para minha história, como que eu vou contar, como que eu vou contar, ela vai definir se minha história vai ser focada naquilo que me fizeram ou naquilo aonde eu tô, aonde realmente o Senhor me levou, né? A capacidade dele usar as pessoas e usar as situações para me levar para um nível maior, para me levar para se a gente apontar para mágoa, a gente vai ficar sempre naquela vida de olha que me fizeram, onde eu cheguei, mas foi com muita dor. Não. Aponta para gratidão. Aponta para as coisas que o Espírito Santo te faz transformar aquilo que é para a morte em vida, né? Sim. É exatamente isso, né? Saber lidar com o momento do rompimento, porque quando a rede rompe, peixes vão. Rompeu, os que estão ali fazendo parte do rompimento vão embora. E também lidar com o afastamento, porque você vai ter que conduzir esses peixes a outros barcos. Eu tenho dito ao longo desse tempo e tem me servido de material de conforto para algumas situações e até de explicação. Nós, aqui MFA, tá? MFA, somos uma igreja para muitos. Só não somos uma igreja para todos. Não. Nós precisamos ter consciência disso. Para isso existem outros barcos. Somos uma igreja para muitos. Você fala assim, quantos? Eu ainda não sei, até que o barco esteja totalmente cheio e a gente tenha que conduzir, né? Mas somos uma igreja para muitos.
a prova do que o senhor acabou de dar, números bem avantajosos e avantajados e interessantes, né? Somos uma igreja para muitos, só não somos uma igreja para todos. Ponto. Isso é cultura, né? Porque entra na questão da liderança. Tem pessoas que vão procurar a nossa liderança porque se identificam com ela. E tem pessoas que vão ir para outros barcos simplesmente pela cultura. Pastor, me identifico como o pastor mesmo disse, me identifico com a Assembleia de Deus. Então ele vai Deus lá. tem a sua Assembleia. Deus tem essa Assembleia. Deus tem a sua Deus Deus é amor. Tem Tem gente que precisa de Deus é amor. Precisa. E a gente não pode se magoar com as pessoas que preferem cultura diferente, Não. né? Vamos procurar outro barco. Vamos procurar outro Nós não barco. estamos falando de doutrina. Sim, é Doutrina cultura, uma coisa, né? Cultura. Diferente, né? Cultura. O que não pode ter, o que a gente tem que cultivar em nós, acho que a partir de nós, e não importa como os outros fazem com isso, mas como a gente vai lidar com isso, é nós não termos um mau caráter quanto a isso. Né? Esses dias alguém me ligou, pastor, eu também dou consultoria para encontrar a igreja. Olha aí, que De outras cidades. Pastor, eu estou visitando, sério, eu estou visitando uma igreja. Bota o contato aí no chat. Estou visitando uma igreja, o irmão me liga, já congregou com a gente. E ele está em outra cidade hoje. Pastor, eu estou visitando uma igreja, dá uma olhada aqui nessa igreja, olha isso. Faz a avaliação aí pra mim. Dá uma olhada nessa igreja, uma igreja que começou há pouco tempo, tem quantas centenas de pessoas, Deus está fazendo algo poderoso, de que bom, irmão. Eu não sei, eu não conheço, eu só faria uma pergunta para essa igreja, para mim, se eu fosse buscá-la para congregar nela. Eu perguntaria dessas tantas centenas de pessoas, quantas ela batizou. Porque talvez nós temos apenas um crescimento migratório. Mas o propósito da igreja não está se cumprindo. Eu olharia isso, e não estou julgando, não conheço, não sei, mas eu olharia isso. Porque eu quero fazer parte de uma igreja que está gerando um ventre fértil, não um ventre abortivo. Que precisa abortar outras igrejas para que a sua cresça. Que precisa uma pesca predatória de outras igrejas para que a minha cresça. Isso eu não quero. Esses dias eu estava convidando uma senhora para vir na igreja. Ela assim, não, pastor, tu sabe que eu quase... Não, você tem igreja, minha irmã? Fica lá. Não, pelo amor de Deus. Você tem muito... mas é que eu achei lindo, interessante. Não, mas não faz assim. Pescar em aquário, né? Não. Eu praticamente tenho muita... Eu não quero isso para nossa cultura. Se eu souber que alguém faz isso dentro do nosso ministério, vai ter uma conversa apostólica comigo. Conversa apostólica. Porque é fundamento, né? Apostólica. Cara, as pessoas, nós não temos... eu não decido quem vai vir congregar. Sim. Mas eu também não convido quem tem igreja. Eu acho antiético. Não sei se ainda é antiético. Será que mudou ou não? Não, é. Ainda é antiético? É antiético porque tu pensa em fazer pra ti, mas tu não quer que faça contigo, né? Então aí é antiético. Aí é antiético. Esses dias eu recebi um casal de volta aqui. Foi interessante. A ética é sempre com base naquilo que querem fazer pra mim. Eles foram pescados predatoriamente aqui. Aí não deu certo, ficaram tristes, então voltaram. Aí sai, pastor, o pastor lá não gostava que a gente assistisse as coisas daqui. Eu digo, ué. Cadê a ética? Oi? Eu digo, oi. A ética sempre tá baseada na empatia, né? O pastor não queria muito que a gente queria vir aqui na escola de sabedoria e tal. Não pode. Não, aí não pode. Eita. Então assim, eu ainda sou do tempo de honra, sou do tempo de ética. A gente foi gerado num tempo diferente. Não sei como é que é agora. A geração tem umas coisas acontecendo. Mas eu sou de um tempo que a gente respeita. Uma das coisas mais respeitadas é o altar que a gente é convidado. Alguém que me deu a oportunidade de falar no púlpito. Né? É um respeito. É tanto respeito quando alguém me convidou para a mesa. Né? Você ir na mesa de alguém e reparar o que foi servido. Feio, né? Ficar falando por aí, olha, lá, me deram um café, não sei o que lá, me deram uma... É feio, né? Se a pessoa recebeu alguém na tua casa e a pessoa sai falando mal da tua mesa, só tinha margarina, ou só tinha... É feio, né? Então, eu sou desse tempo, dessa cultura de honra, né? De respeitar, de honrar. Então, e eu olho assim, hoje, a minha cidade aqui, onde eu estou como igreja local, ela está passando os 300 mil habitantes. Né? E
Eu não sei, eu não conheço nenhuma igreja aqui que tem 30 mil. Conhece, não? Não. Tem peixe ainda, né? Não conheço uma igreja aqui que tem 20 mil. Ai, as maiores igrejas tem o quê? 2 mil, 3 mil? Tem muita gente para ganhar para Jesus. A máxima hoje, dentro da estimativa de igreja, dado à população, não é mais do que 1,5%. Então, E isso, assim, em uma cidade como Itajaí, São Paulo, por exemplo, que tem 20 milhões de habitantes, não tem uma igreja com 300 mil pessoas. não tem. Então tem muita alma. Então tem muita gente para ganhar para Jesus. Muito. Tem espaço. Nós não estamos brigando. Tem 2 mil pessoas e tá de repartido entre as igrejas. Não. Né? É igual a oração de Jabes, né? Ele pede que o Senhor amplie as suas fronteiras. O problema é que nos dias de Josué já havia sido repartida a terra. Então o único jeito de ampliar a sua fronteira é tirar de outro. Deus tá dizendo, ele está dizendo assim, Senhor, tira de alguém que está negligenciando e dá para mim. É isso que ele está dizendo. Porque a terra já tinha sido repartida. Nós não estamos tocando a toda a terra. É isso aí. Pissarras é uma cidade A menor. própria parábola dos talentos, Tem quantos mil habitantes Pissarra? 30 mil. quase 30. 30 mil. Tem igreja com 5 mil em Pissarras? Não tem. Não tem. É 1,5%. Tem muita gente para batizar. Máxima. Tem muita gente para ganhar. Nós temos que entender a visão tripla da igreja. Levar os descrentes à fé. Depois levar esses crentes à maturidade. E essa transição migratória, ela precisa ser apenas cultural, não diabólica. É isso aí. Eu gosto mais da cultura daquela igreja. Eu me identifico mais Com a visão, Uma forma trabalho, ensino. cultural, não diabólica. É isso aí. Migração cultural, que seja. É por envio, não por divisão, né? Lá tem um ministério que eu gosto mais, eles têm uma cozinha, eles fazem almoço. Cara, É, vai lá, É isso aí. vai lá. Embora os peixes do barco aqui vão pro barco de cá, o barco daqui tem que estar, Caminhante pra cá. tem que estar olhando para as águas, não pro barco do outro. É. É Forte, verdade. hein? Meu Deus. Ele tem que ter rede no barco dele, ele não pode ficar esperando o outro barco encher para ele receber. Ele tem que ter rede no barco dele. Então o Né? tema do podcast hoje vai ser assim, ó. Ele estava trabalhando, né? Olha só, Eles estavam, não pode, estamos aqui esperando encher o barco do outro para. olha o tema do podcast. Pesca maravilhosa ou pesca predatória? É isso aí. É isso Gostou aí. não? Pega. Top. Vem pra cá. Queremos você aqui. Quer ouvir um podcast? Tá aí. Vai, tá aí. Vamos esperar encher o barco do outro, vamos, Eles estão trabalhando. vamos falar mal. Manda pra alguém vamos, esse podcast que você sabe que precisa ouvir. vamos começar a falar mal do crescimento dele para ver se a gente consegue trazer os peixes do barco dele pro nosso barco. Não, vai pescar. Fica nas águas, vai pescar. Se sobrar, se encher, se transferir é uma outra realidade, mas vai pescar. Sim. Esses tempos eu recebi uma família, já faz bastante tempo. E eu aí, no primeiro momento de mesa, tal, conversando com o irmão, eu disse, como é que vocês vieram parar aqui? Aquela conversa, né? Como é que você chegou? Já é crente? Pastor, é estranho. Não, mas me conta. Então, eu era de determinada denominação, que eu não sei quem é. Eu não conheço, eu não conheço o pastor, não conheço a pastor, não conheço ninguém. Mas, pastor, eles olhavam aqui para a igreja e eles sentavam, faziam uma mesa para falar mal de vocês. Falar mal de ti. Eu digo, mas eu nem conheço. É aquilo que Davi falava, será que é um inimigo gratuito? É, isso aí. Alguém nunca veio aqui, sentou comigo, nunca veio em nada, mas de alguma maneira achou que o que a gente está fazendo, tudo bem, isso é normal. Tá, tudo bem. Não, tudo que eles faziam, toda mesa era para falar mal de ti. E eu passava aqui na frente e o Espírito Santo dizia no meu coração, não é verdade. E eu passava aqui na frente de novo e o Senhor dizia no meu coração, isso não é verdade. E um dia eu resolvi entrar. E quando eu entrei, eu vi que era tudo o contrário. Aí. Eu senti Deus de uma maneira maravilhosa. E eu pedi demissão e vim pra cá. Pronto. Quem mandou essa pessoa pra cá? A pessoa que tava falando mal. O marketing. O marketing. Aí eu diria, então, teria que ser pesca milagrosa versus pesca diabólica. É diabólica. Por quê? Como É. assim? Então, ao invés de falar, de magnificar Jesus, Pastor, se só não tivesse falado nada, já estaria não tinha contribuindo perdido. muito para ele. Exato. Lá em Maringá, o pastor Wanderson e eu,
passamos por esse momento, porque nós vivemos aquele tempo onde a gente colocava a mão e todo mundo caía em atacado. Mas caía. Glória a Deus. Só que os pastores de Maringá começaram a dizer que nós colocávamos as mãos nas pessoas, elas recebiam demônio. Olha! E crente é um bicho curioso, irmão. Então, sabe o pessoal saía mais cedo do culto deles Para ir lá. para pegar a pregação e a imposição de mão. E aquele monte de crente de outra igreja, eu falei, meu Deus, por que tanto visitante, tanto visitante, tanto... Fui descobrir, os pastores fazendo propaganda. Os crentes vinham para ver se era demônio mesmo. Falei, olha... Isso aconteceu quantas vezes, né? Na Deus. história. Azusa mesmo, né? Já pensou? Quantas vezes? 37 vezes uma vez chamaram o bombeiro? Por isso a frase, fale bem ou fale mal. Fale de mim, porque de qualquer forma, Fale. contribui. Sim. Entendeu? Tem um irmão, um dia quando nós começamos aqui nesse lugar, que nós compramos esse terreno, eu fui visitar um outro ministério, tinha um evento, e um dos pastores, meu amigo, veio me abraçar. E disse, pastor, que maravilha, vocês compraram ali. Que coisa tremenda, pastor. Fiquei feliz e tal. Coisa linda, né? Unidade. E ele assim, pastor, me ajuda a orar pelo meu pai. Porque o meu pai mora ali do outro lado, do rio. E o meu pai tá na droga, o meu pai tá nisso, meu pai tá naquilo. Eu quero ir em obra missionária, mas o meu pai, ele ia ir pra missão, pra outra nação. Sim. E o Sudeste Asiático, eu acho. Mas eu queria, ora pela salvação do meu pai. Beleza, não importa. Sim. Aí, eu disse, amém, vamos orar, tal, estamos aqui. Um dia, algum tempo depois, nós estávamos saindo para um retiro de homens, nunca esqueço. Era uma sexta de manhã, nós estávamos organizando as coisas para sair para um retiro de homens. E entrou um homem pela porta da tenda, era a tenda ainda, e disse, eu vim aqui contar um testemunho. E ele disse, olha, eu era membro de uma facção criminosa. Me mostrou o número aqui tatuado. Eu era a disciplina dessa facção. Opa. Disciplina é aquele que estabelece os valores. A correção apostólica? Apostólico. Ele era o apóstolo. A correção apostólica era com ele. Era com ele. Só que eu caí no vício da droga. Eu perdi tudo. Eu não sei por que não me mataram. E eu sentava aqui no outro lado do rio, na beira do rio. E eu ia usar a droga. Mas, de repente, eu vinha um fogo por cima dessa tenda aqui do outro lado do rio. Oh, meu Deus. E quando vocês começavam a adorar, eu não conseguia mais usar a droga. E eu coloquei, eu não sei como é o nome da igreja de vocês, ele disse, mas eu coloquei um nome. Para mim, era a casa que arde. Rapaz. E eu fui lá, eu fui ter com meu Arrepiou filho. aqui. Eu fui lá ter com meu filho. Aí eu entendi quem era. Era o pai. Eu fui ter com meu filho. Eu vim aqui te dizer, eu não congrego aqui. Mas eu voltei para Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. E algum tempo depois eu passei lá novamente naquela igreja. Ele era o irmão que varria o pátio, que arrumava as cadeiras, que limpava os bancos. E no último 2 de novembro, no evangelismo do cemitério lá do Dia de Finados, que a gente sempre faz há muitos anos, eu encontrei ele de novo. E junto com alguns outros irmãos. E junto do nome dele agora é Pastor Fulano de Tal. E ele me abraçou, eles estavam lá no evangelismo. E ele me abraçou, tirou foto e tal. Ele nunca congregou comigo. Passou por essa rede. Nunca congregou comigo. Lembra Mas da foi moça pro que bar. nós batizamos? Um dia a irmã Jussara veio aqui lá na igreja, lá no galpão da marcenaria. Disse, pastor, eu tô com uma jovem assim. Ela tá saindo de 7 dias da prisão. Ela quer batizar, ninguém batiza ela. Falei, pastor Everton, nós montamos a piscina numa tarde. Montamos tudo como se tivesse uma multidão. E batizamos ela. Esses dias atrás eu tive a alegria de ganhar um livro dela. Olha. E no livro dela tem a história desse batismo. Ela era aquela moça que estava presa. Ela nunca congregou comigo. Ela nunca congregou aqui na missão. Mas ela também não precisa... Olha. Ela não precisa esconder uma parte da história dela.
ela não precisa ocultar, porque ela usou de mau caratismo para conseguir. Deus deu livro para ela, Deus deu um ministério para ela. Hoje ela é uma pregadora do evangelho. E ela não precisa esconder pedaços da história dela por ter sido mau caráter. Olha aí. Legitimidade. Ingrato. Né? Vai, se tem que ir, vai. Não seja, só se alguém para mim, pastor, eu quero ir, mas eu tô com medo. Não. Não seja mau caráter. É isso aí. E a gente vai continuar amigo. Eu disse pra pessoa. O que vai definir se nós vamos continuar amigos, sendo companheiros, mesmo você em outro barco, é você ter um bom caráter. Agora, se você usar de mau caratismo com a gente, para destruir o barco que te acolheu, aí eu não vou ser teu amigo. Quero encontrar você no céu, porque lá Deus já vai ter resolvido esses problemas com você. Eu falei. Aí a gente vai se encontrar no céu. Por quê? Se você tem alguma coisa contra mim, Deus já vai ter me curado. Aquilo que é mau caráter em você, com certeza, de alguma maneira, Deus já resolveu, já foi tratado. E a gente vai se encontrar no céu. Nós vamos estar bem. Lá eu sei que você não vai ser mau caráter. E lá você vai saber que eu não sou mais um mau caráter. Mas se você usar de mau caráter comigo, eu vou esperar Deus tratar o teu caráter, para depois a gente sentar na mesa de novo. Agora, se você for um bom caráter, nós vamos ser amigos para a vida toda. Não importa que você está em outro barco. Só não seja mau caráter comigo. Pronto. Coisa linda? Vamos ser amigos. Agora, gente que... Porque a pessoa tende a ser pastor melhor do que ela foi, se ela era. Pode ver. Quando ela precisa ir, ela nunca ligou para ninguém, nunca cuidou de ninguém, nunca mandou mensagem para ninguém, nunca visitou ninguém. Aí quando ela vai, agora ela liga para todo mundo... Ela manda mensagens espirituais assim, ó. Estou orando por você. Estou orando por você. É tipo aquilo, não, vamos fofocar, mas só pra gente orar pela pessoa. Uhum. Motivo de oração, né? Mas como é que é? Mais falso que o Nota julgamento do Bolsonaro, né? Mais falso que nota R$ 3. Mais falso que nota de R$3. Então, é isso que nós... Mas, assim, concorda que a gente tem que encarar isso de frente como igreja? Com certeza. Nossos líderes, a nossa equipe, tem que ter clareza de como lidar com isso. É difícil falar? Muito. A gente não queria estar falando de outra coisa maravilhosa, chamando vocês de meus lindos, né? Mas a gente tem que mexer com essas entranhas, porque é isso que Deus vai poder usar para trazer um avivamento. Eu acredito num avivamento tão grande que Deus prometeu para nós ainda antes do fim, e eu acredito que Deus vai ter que tratar com essas coisas com a igreja, senão a nossa rede não vai comportar. Se Deus mandar um avivamento, nós não temos igreja que chegue. É isso aí. Que lindo, hein? Que E manhã. assim foi, né? Que manhã, hein? Usamos o tempo, nem paramos hoje, hein? Que manhã. Glória a maravilhosa. Deus, que influência, né? Semana que vem continua mesmo? Continua. Tem bala Ainda na agulha tem, aí? ainda Bala tem, na tá? agulha. Manda bala, então. Vamos, Manda tua pergunta já. Trabalhamos a querido, em escola nome de Jesus. sabedoria e usamos o podcast para aprofundar ela. Coisa isso boa, aí. né? Então, manda tua pergunta. Mais uma vez, se você chegou até aqui, Poxa vida. se você assistiu aqui mais de 1 hora desse podcast, diga aí de onde você está assistindo. Diga se você foi abençoado. Deixa o testemunho, deixa a pergunta, porque a gente quer interagir com você, né? Lembrando que toda segunda-feira, de Escola de todos Sabedoria. os meses, sem exceção, de janeiro a dezembro, nós temos um encontro muito especial, onde palavras como essas são cavadas a fundo. Se você emprestar o seu coração, tenho certeza que através da vida do apóstolo Leandro, Deus vai ministrar algo que vai fazer toda a diferença. E procurem também o @MFA. Você vai encontrar MFA Itajaí 7. Você vai encontrar MFA Galote. Vai encontrar MFA Pissarras. Vai encontrar MFA Barra Velha, Blumenau, Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú, Criciúma. Imbituba, Criciúma, São Bernardo do Campo, São João do Meriti, Rio de Janeiro, Recife, Bezerros, Pedro Lemos, Paulista. Esqueci de nada? Olha, Ah. Galote. Galote! Não, já falei. Misericórdia. Galote. Doutora Neide. Né? Então, procura o nosso @aí, vai lá, segue a gente, Vai segue lá. nas redes sociais. Vale a pena. @Everton
Cleiton, Tá arroba lá. Lucas Gerfini, arroba Leandro Gerfini. Tá lá. Pode mandar a tua pergunta também no nosso direto lá no nosso Instagram. Vai ser uma alegria. E a gente se encontra no próximo episódio. Apóstolo, estamos aí já ao término do mês de março. Sim. Convenção chegando. Convenção chegando. Temos data? 12, 13 e 14. Anota Segunda aí. semana de 12, julho. 13 e 14. De Sexta, março. sábado, domingo? Não, Sábado, domingo e segunda. Sábado, domingo e segunda. De Convenção julho? de julho, mês Aí, 7. que maravilha. Tá Convenção Apostólica chegando. 2025. É o ápice da nossa escola de sabedoria. Exatamente. Já deixa aí, já dá para você ir comprando a passagem. 2 meses de antecedência você consegue a passagem com preço Exatamente. bom, consegue. Aqui nós estamos a 15 minutos do aeroporto de Navegantes. Nós estamos a 5 minutos da rodoviária de Itajaí. Exatamente. Estamos a 10 minutos de Balneário Camboriú. Rodeado de muitos hotéis, a igreja, Uma bem estrutura assistida. muito bem assistida. Você pode vir. Mas eu quero. Traz uma barraca e acampa aqui. Não tem problema. Fechou. Vai pro bosque, né? Não tem problema. A gente Próximo culto aqui na igreja sede é agora, domingo. Às Às 9 da manhã. 9 da manhã? Às Como é que tá 9. o culto às 9? Graças a Deus, Que bênção. crescendo, almas e mais almas. E quem não pode vir às 9? Aí tem que vir à noite, às À 19h30, com a nossa, essa semana, a Noite das Nações, né? Nós temos um maravilha de grande missões. culto missionário, com um pregador missionário, Missionário. internacional. É mesmo. Fantástico. Internacional. Internacional. Diretamente. Já foi do Paraguai. Já foi no Paraguai. Argentina. No Paraguai ele já foi. Glória a Deus. É isso aí. E nós vamos chegando ao final, né? Vamos que vamos. Vamos orar? Vamos orar. Pastor Everton é o nosso orador. Querido Deus, Obrigado, Jesus. graças te damos de todo o Tu és coração maravilhoso, Senhor. por tanta bondade, amor e favor de sua parte. Glória Essa a Deus. manhã nós estamos felizes porque fomos edificados pela tua palavra. Sim, Muito bem Jesus. instruídos, ensinados e capacitados para lidar com toda a diversidade, com toda a dificuldade e os desafios dos Glória quais a Jesus. estão à frente. Pedimos teu revestimento, teu amparo, sua sustentação e da mesma forma a sua unção para com a tua igreja fim de semana. Unge aqueles que estarão a serviço, para que almas e mais almas sejam movidas e envolvidas, muito bem tocadas e Aleluia, transformadas. Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa rica, tão poderosa e especial oportunidade que o Senhor nos dá. Por isso, oramos pela vida dos nossos irmãos que nos acompanham ao longo do tempo, seja dos dias, meses, quem sabe até dos anos, aqui através deste podcast. Que o Senhor entre com milagre, com provisão dentro dos lares, casa, e toque poderosamente na vida daqueles que assim aqui estão. Essa é a nossa oração, Pai, de gratidão, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. E assim vamos chegando ao fim de mais um episódio. Deixando o nosso abraço. Muito obrigado por você ter passado por aqui. Se você foi abençoado, abençoe. É isso aí, ó. Compartilha, né? Like. Glória a Deus é like, né? É. Como é que eu digo glória a Deus? Aí aperta like. Coraçãozinho. Amém? E Joinha. nós nos encontramos na semana que vem. Em nome de Jesus. Obrigado. Apóstolo Everton, Lucas. Amém. Grande abraço a todos. Deus abençoe em nome Amém. de Jesus.